otimismo cauteloso. Vamos falar sobre isso? A gente conversa agora com o Pedro Brits, que é professor de Relações Internacionais da FGV. Professor, primeiramente, bem-vindo, hein? Obrigada pela gentileza da entrevista. Eu que agradeço, bom dia. Otimismo cauteloso. Eu confesso que a gente fica um pouco na dúvida de como interpretar isso, então por isso a importância de ouvi-lo. O otimismo que é bom, mas com cautela, ou seja, eu posso interpretar com pode acontecer tudo, inclusive nada? Eu acho que essa é uma hipótese que não dá para a gente descartar, né, do acontecer tudo, inclusive nada. Eu acho que quando a gente fala de otimismo cauteloso, me parece que os Estados Unidos estão sinalizando duas coisas. A primeira é de que há alguma intenção da Rússia, de fato, de aceitar esse cessar-fogo, mas acho que mais do que aceitar, e aí vem a questão da cautela, existem algumas questões que a Rússia vai colocar em jogo para eventualmente aceitar esse acordo ou não. Não é um aceite incondicional, na verdade, né? Eu acredito que a gente já viu alguma sinalização da Rússia nos últimos dias em relação a que tipo de demandas a Rússia teria em relação a esse cessar-fogo para poder aceitá-lo, né? Por exemplo, as questões territoriais, como é que a gente poderia pensar eventualmente nas posições das tropas russas no território ucraniano, se isso existiria uma possibilidade de reconhecer que a Rússia já tem o domínio sobre essas regiões, e mais do que isso, cabe lembrar, a Rússia vem avançando também sobre as posições que a Ucrânia tinha tomado dentro do território russo. E eu acho que isso favorece a posição da Rússia numa negociação. Então, me parece que o otimismo vem no sentido de que a Rússia está aceitando a ideia de negociar e aceita a ideia de um cessar-fogo, mas a cautela vem justamente de que posições a Rússia teria em relação, né, que demandas a Rússia teria para poder aceitar esse tipo de pedido. Professor, nesse momento de conflito e de tentativa de acordo, qual é a força da Europa? Como é que fica a Europa aí no meio do caminho? Porque quando Donald Trump chega, ele vem trazendo, assim, não temos dúvida que ele causou ali um auê a mais, né? Uma movimentação diferente. A gente não sabe se vai ser, de fato, capaz de trazer benefícios, mas deu uma bagunçada. Bagunçada que seja positiva ou negativa, não estou aqui fazendo juízo de valor. E a Europa no meio do caminho? Qual é a força da Europa nesse momento? A posição da Europa ela é bem relevante assim, para a gente poder tentar entender esse novo momento do conflito de forma geral e da própria relação com os Estados Unidos. O que me parece é que a Europa está tendo que se reposicionar diante do que está acontecendo globalmente. De fato, acho que já havia uma expectativa por parte dos europeus de que o Trump seria um pouco mais isolacionista, né? No sentido de não manter os acordos que tinha com a Europa, de ser mais restrito em relação à sua cooperação no âmbito da OTAN, então, portanto, diminuir a cooperação militar, mas talvez eles não imaginassem que fosse tão abrupto esse processo. E a gente viu uma Europa tentando se reorganizar rapidamente nesse sentido, né? Os últimos encontros entre os líderes europeus e a tentativa de conseguir construir uma unidade, né, da defesa continental, acho que me parecem bastante relevantes, né? A ideia de, ok, nós precisamos ter uma força armada europeia, nós precisamos ter um exército europeu, precisamos talvez construir capacidades nucleares europeias, né, e a França, nesse sentido, tem um papel central. Acho que mostram como a Europa está preocupada, de fato, de que essa garantia que os Estados Unidos davam, de que eles seriam esses fiadores da segurança europeia, essas garantias, elas hoje não são muito viáveis, elas não são muito críveis. E eu acho que tem um temor em relação à vulnerabilidade que a Europa fica nesse contexto. Então, em alguma medida, a gente pode dizer que a pressão sobre a ideia de um cessar-fogo, ela também é resultado dessa rearticulação da Europa, né? Desse papel que a Europa tentou exercer junto ao também Zelensky, porque lembrem que ele tinha aceitado quase que incondicionalmente as condições estabelecidas pelos Estados Unidos. O que fez ele firmar o pé novamente foi a reunião com os líderes europeus que marcaram posição e que tentaram estabelecer uma proposta de apoio à Ucrânia, né, que não permitisse que ela ficasse tão vulnerável diante da saída dos Estados Unidos, da retirada do apoio americano. Então, acho que me parece que a Europa vai acabar sendo um ator central e ela vem tentando ganhar força nesse sentido, se articulando internamente. Professor, depois daquele fatídico encontro entre Zelensky e Trump e o vice-presidente dos Estados Unidos também, né, o J.D. Vance, que foi... Bom, aí tem a imagem, que foi, do ponto de vista diplomático, avaliado por muita gente como um desastre, né? Péssimo.
Isso significa um problema para essa comunicação entre Ucrânia e Estados Unidos? Porque quando publicamente vem uma postura assim, esse embate público, uma discussão como essa, diplomaticamente isso causa uma ferida. Mas como é que ficam os dois países em relação a isso? Não, mesmo que nós tenhamos tido essa situação terrível, bola para frente. Como é que é a diplomacia nesses casos? Sim. Eu acho que as relações não serão mais como eram antes desse momento, né? Isso dificilmente vai retornar àquele ponto anterior, por uma série de questões. A primeira é que o governo Trump entende a sua relação com a Ucrânia numa perspectiva completamente distinta do que era o governo Biden. Né? Então, aquela ideia do governo Biden de que existia um compromisso dos Estados Unidos com a segurança ucraniana e que, de certa forma, fazia parte também do próprio arranjo de segurança mais global que os Estados Unidos detinham, esse apoio à Ucrânia, na verdade, para a perspectiva do Trump, isso não é uma questão. É muito mais importante a relação com a Rússia estar normalizada, por exemplo, na perspectiva do Trump, do que propriamente a relação com a Ucrânia. Então, é fato que você nos canais diplomáticos, a gente está falando aqui não da relação entre os presidentes, entre os líderes, você ainda pode ter contato, e como a gente vem observando, até para chegar nessa proposta de cessar-fogo, isso aconteceu, mas dificilmente aquele apoio público que inclusive acontecia entre o governo dos Estados Unidos e da Ucrânia, eu acho que dificilmente a gente verá algo nesse sentido nos próximos tempos, justamente porque, como eu disse, os Estados Unidos têm uma outra perspectiva em relação ao seu dever no mundo a partir da perspectiva Trump, né? Uma perspectiva muito mais focada no plano doméstico do que propriamente esses gastos e esse apoio a esses parceiros internacionais. Professor, obrigada demais, hein? Pedro Brits, num sabadão de manhã, e você gentilmente aceitou o nosso convite, professor de Relações Internacionais da FGV. Muito obrigada. Muito obrigado, um ótimo trabalho para vocês.